Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Na teleaula passada, você aprendeu que a cana-de-açúcar era o produto mais importante na economia da América Portuguesa, ou seja, na economia do Brasil nos tempos da colônia. Hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto. Na teleaula de hoje, você vai conhecer as grandes fazendas na época do Brasil colonial. Vai saber como os engenhos funcionavam por dentro, vai estudar as formas de produção e de trabalho nesses lugares e vai conhecer também outras formas de trabalho que se desenvolveram em volta dos engenhos e em outras partes do território colonial onde havia mais escravos índios que africanos. E a gente vai ver aqui muitas imagens que retratam o cotidiano do trabalho dentro dos engenhos de cana-de-açúcar. Fique ligado que a nossa teleaula está começando. Na ocupação da América Portuguesa, a partir de 1530, grande parte do litoral norte e nordeste foi ocupada pela plantação de cana-de-açúcar. Mas essas praias não foram escolhidas por acaso. Elas foram escolhidas porque essas regiões ficavam mais próximas da metrópole portuguesa. Pode conferir no mapa as regiões onde estão hoje os estados de Pernambuco, da Bahia e do Maranhão. Acompanhe a linha que liga esses estados a Portugal. Nas regiões norte e nordeste estavam as grandes fazendas e também os mais ricos engenhos. Os engenhos eram conhecidos como fábricas de açúcar. O que se fazia num engenho naquela época é mais ou menos o que se faz hoje numa usina de cana-de-açúcar. A diferença é a mão de obra. Hoje em dia, o trabalhador é assalariado. Na época dos engenhos, a maior parte da mão de obra era de escravos africanos. Esse é um engenho antigo, ou o que sobrou dele. Era para lugares como esse que os escravos africanos eram trazidos para trabalhar. Hoje em dia, fica difícil da gente saber exatamente como era o cotidiano do trabalho escravo num engenho como esse. Mas através de documentos históricos, dá para imaginar como era a vida do escravo que era trazido da África. Que lugar é esse, hein? Isso aí é o que se chamava fábrica de açúcar, é um engenho. Isso é uma representação de um engenho. Exatamente, era para lugares assim que os escravos africanos eram trazidos. E você sabe como é que isso funcionava, hein? Para falar assim de cara, não sei não, viu, Gil? Pra gente saber como o engenho funcionava na prática, a gente precisaria de um documento histórico da época. Um importante documento histórico sobre a vida no engenho foi escrito pelo padre jesuíta Antonio. Eu tenho aqui alguns trechos escritos por ele sobre o engenho da Bahia no início do século XVIII. Antonio nos conta que o primeiro passo para uma boa produção de açúcar era a escolha da terra. Ouça o que ele escreveu sobre os tipos de terra. As que chamam massa-peixe, terras negras e fortes,